Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Nesse domingo, Nosso Senhor nos traz a parábola do trigo e do joio. O trigo que é semeado no bom campo e que cuja semente portará o seu bom fruto, mas que nesse campo também foi semeado o joio, pela esperteza do inimigo do homem. Nosso Senhor de fato pediu que se anunciasse pelo mundo, pelas nações, pelos mais variados campos das sociedades humanas, a boa semente, para que através dessa terra fértil e nova das nações, das sociedades, dos grupos, possa-se produzir frutos para o céu. Assim fizeram os apóstolos, seus sucessores, os vários bispos, doutores, santos da igreja. Foram pelo mundo inteiro semeando a boa semente, obtendo frutos de verdadeira penitência e verdadeira santidade, que brotam necessariamente desta boa semente, que é a palavra de Deus. Onde a semente é semeada e a terra for apta e boa, a semente produz muito fruto, como se vê também na parábola do semeador. Mas o grande inimigo da humanidade, a antiga e invejosa serpente, que luta contra a salvação do homem, através de muitos dos seus sequazes e por vários meios, aproveita brechas que são deixadas pelos pastores da igreja, ou de forma culposa, ou não necessariamente de forma culposa. E assim traz brechas deixadas para semear uma má semente, uma semente ruim, que não produz fruto nenhum, e semeia nos mesmos campos férteis onde estava semeada a boa semente, de modo que na sociedade cristã, na sociedade católica, nas terras férteis da Santa Igreja, crescerão praticamente juntas, a boa semente e a má semente, o joio e do trigo, produzindo bons frutos ou produzindo maus frutos ou fruto nenhum. Assim, sempre se viu na história da Santa Igreja, e os dias atuais continuam confirmando esta verdade, haverá dentro da Igreja bons e maus sujeitos, uns que vão trabalhar para a salvação das almas e que produzirão muitos frutos, graças a Deus, graças à boa semente que veio de Deus, e outros trabalharão para perder as almas. Uns que procurarão verdadeiramente a santidade, as virtudes, outros que buscarão, inclusive, atrapalhar a prática das virtudes, não as buscando para si e impedindo que outros também a busquem pelas suas más influências. Uns buscarão na igreja aproveitar de todo esse combo de meios de salvação que a igreja possui, vidas de santos, o terço, os sacramentos, o evangelho, as pregações, a meditação, a oração, todo esse combo que sustenta a nossa vida espiritual. Outros não utilizarão, e não somente usarão, mas procurarão perverter, inclusive, os próprios meios que a igreja possui. Isso é necessário que assim seja,
que haja dentro da igreja bons e maus sujeitos, dada a debilidade, as feridas da nossa natureza por causa do pecado original e as influências do mal semeador, do inimigo que semeou o joio. Dentro da igreja haverá, junto dos bons, maus sujeitos, pela permissão divina, permanecerão dentro da igreja, a situação permanecerá dentro da igreja até o fim do mundo, até o tempo da grande colheita, em que enfim haverá a grande separação entre o joio e o trigo, separação que se dará eternamente, para a eternidade. Deus permite que a má semente cresça nos seus campos, que o joio ele cresça junto do trigo, para que primeiramente esta má semente, esta má planta possa ser uma ocasião de provação para a boa semente, para a boa planta. Os bons podem aproveitar das perseguições e das várias ocasiões que os maus podem fazer dentro da igreja, dentro da sociedade, para buscar a verdadeira conversão para si mesmos. Aqueles que querem buscar realmente a santidade vão até buscar suportar naquilo que é possível, com paciência, os males cometidos pelos outros, oferecendo esses sacrifícios a Deus pela própria vida, pela conversão desses mesmos pecadores e pela glória da Santa Madre Igreja. Assim, os bons poderão sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Sofrer com paciência não é deixar de condenar o mal, condenar o vício, mas sofrer, certas necessárias dificuldades e provações que não tem como evitar. E sofrendo isso com paciência, suportando com paciência, juntamente com Cristo, juntamente participando dessa forma da paixão de Cristo, vão crescer nas virtudes e também na santidade. A má semente, assim, pode ser, pela providência, uma ocasião para que a boa semente possa se desenvolver melhor. Também Deus pode permitir que os maus cresçam misturados juntos dos bons por uma benignidade para com a má planta. Porque Deus, Ele é essencialmente misericordioso. Não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e que ele viva. E assim, Deus deixa entre os bons, entre a boa semente, crescer também os maus até o fim, para que talvez, olhando para o exemplo dos bons, talvez pela oração dos bons, daqueles que praticam o bem, eles possam se deixar tocar pela graça de Deus e se transformar em boa semente, em bom trigo, para ser recolhidos nos celeiros celestes e assim produzir bom fruto de santidade na sua vida. Por isso que Nosso Senhor diz, de medo que os bons também sejam arrancados, porque até que a planta seja de fato bem amadurecida, há uma chance, claro, no caso espiritual, da conversão da má semente numa boa semente. E assim não se arranca antecipadamente, porque pode ser que estaremos arrancando bons em potência, pessoas que poderiam se converter graças à boa influência, os bons costumes, a boa doutrina, os bons exemplos da boa semente. Assim, Deus permite, até chegando aos mistérios da sua divina providência, Deus permite que haja o mal no meio daqueles que são bons, inclusive da boa sociedade como é a igreja. E haverá sempre, até o fim, homens maus e bons juntos, misturados no seio da igreja. Algumas vezes serão muito perceptíveis, outras vezes será difícil de distingui-los. Por isso sempre cabe proceder com muita prudência, como diz Nosso Senhor,
arrancá-lo somente do nosso meio no fim, quer dizer, quando a maldade e os erros já são de tal forma evidentes, que arrancando-os, que condenando-os claramente, o justo não correrá risco de perecer junto com eles. É interessante que os padres da igreja dizem justamente que o demônio e os propagadores dos erros, que são sequazes do demônio, aproveitam justamente não qualquer terra, mas uma terra fértil para jogar a má semente. Não é na terra do mundo, que já está seca e infértil, que eles jogam a má semente, mas jogam na terra da igreja, na terra das boas sociedades, porque na boa sociedade, na boa terra é possível produzir algum fruto, enquanto aquilo que já é seco já não tem mais possibilidade. Eles são verdadeiros parasitas e agem como parasitas, parasitam terras boas, parasitam a igreja, porque na igreja é possível ainda colher frutos para as suas obras. Assim, aproveitam esta terra que já está muito bem semeada com a boa semente do Evangelho, da boa doutrina, para semear o joio da má doutrina, o joio de certos vícios, muitas vezes com a casca de uma devoção, ou com a casca de lutas por certos ideais, mas pela metade, ideais cristãos pela metade, isso sim, mas isso não, muito bem escolhidos, combater certos erros, certas más tendências, mas não outras, doutrinas semeadas pela metade, coisas feitas pela metade, para, de fato, desviar pessoas da boa doutrina. O demônio, ele não semeia o homem mau, o demônio aqui, não semeia uma semente qualquer, semeia o joio dentro do trigo. O joio, que é uma planta muitíssimo parecida com o trigo, tem a forma do trigo, tem a cor do trigo, cresce juntamente com o trigo, parece muito com o trigo. Quem não tem um olhar de expert da roça, não saberia distinguir entre o joio e o trigo num primeiro golpe de vista. Só é possível distinguir quando a semente, a planta já está amadurecida, porque a diferença principal entre o joio e o trigo é que o trigo produz fruto e o joio é uma palha. Se pegarmos uma espiga de joio e uma espiga de trigo e amassarmos do trigo, tiraremos a semente de trigo, do joio uma mera palha, é vazio, não tem nada, não produz fruto. E assim, o que vai levar também uma outra parábola, que nosso Senhor vai dizer que a boa árvore é que vai produzir o bom fruto. Conhecemos o fruto pela árvore, e se de fato conhece o joio pelo fruto que ele produz, um fruto vazio, não produz fruto nenhum. Assim, somente no final da floração, somente no final da formação da espiga, é que se pode de fato distinguir o joio e o trigo, para que, tentando arrancar o joio, o trigo não venha a perecer. Os filhos das trevas, então nosso Senhor disse que são muito mais então espertos em fazer isso, que os filhos da luz, muito mais espertos nas suas maldades e nas suas obras. E assim nós vemos na história da igreja, e em tempos atuais não é diferente, que há muitas tendências, muitos grupos, muitas pessoas que aproveitam das terras férteis da igreja, das terras frutuosas do bom apostolado católico em geral, para propagar as suas próprias doutrinas pessoais, que diferem totalmente ou de alguma forma diferem parcialmente da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não semeiam qualquer planta, semeiam o joio, não semeiam ideias muitíssimo diferentes, que seriam fáceis de serem pegas, porque num primeiro instante seriam desmascaradas, mas misturam seus erros a várias parcelas de verdade e parcelas de erros, como faz um bom modernista, uma página de verdade, uma página de erro, para que justamente não possam ser desmascarados e os incautos possam ser levados pouco a pouco até estar amarrados num sistema errôneo, ou de erros ou de vícios.
e podem aproveitar, por exemplo, a situação de crise eclesiástica, de crise doutrinária, de crise de autoridade, de tempos obscuros, tanto na sociedade quanto na igreja, buscando defender soluções fáceis, buscando defender uma solução possível, uma doutrina que difere, que se for olhar muito bem com o olhar de quem conhece, difere até bastante da doutrina católica. Semeiam um joio, parece a cor do trigo, parece um pouco o trigo, a forma do trigo, cresce como trigo, mas não é o trigo, não produz fruto, é vazio para o céu. E com isso, enganam aqueles que, depois de tanto tempo, já foram seduzidos por eles, e pouco a pouco seduzidos. E uma vez que a confiança já está bem tomada, uma vez que a erva cresce, está crescida em meio àqueles que eles conseguiram fazer escutar e granjear discípulos, vão enfim de fato ser distinguíveis enquanto joio, mas para muitos já será tarde demais. O Evangelho, ele ressalta também que o inimigo, ele vem semear enquanto os homens dormiam, ou seja, dormiam no sentido de um certo comodismo espiritual, uma certa tibieza espiritual, de pensar, por exemplo, já estou no meio muito católico, não preciso me preocupar, já estou na missa tridentina, já estou salvo, já está ótimo, né? Já não preciso mais fazer nenhum esforço intelectual ou espiritual, tudo vai bem, meus filhos já estão educados, já estão em boa companhia, já tenho a certeza disso, ótimo, tudo vai certo. Não é bem assim. Pelas brechas, o joio é semeado na nossa família, nosso meio, depois em nós mesmos, nossa vida espiritual, pessoal. Por vários meios se semeia o joio. E nós acabamos nos acomodando nesse comodismo, nesse dormir espiritual, né? Nós deixamos de nos preocupar em estudar a nossa fé católica, de rezar, de meditar, né, a palavra de Deus, os evangelhos, de conhecer, né, segundo as suas circunstâncias e possibilidades, conhecer os erros contrários à fé católica para saber bem discerni-los. Nós podemos dormir também quando não abrimos os nossos olhos, quando os nossos pastores podem nos avisar sobre uma ou outra coisa, quando nos deixamos levar por ideias do mundo que parecem até muito boas, muito legítimas, e somos movidos por um certo entusiasmo, por uma solução possível, imediata, mas que, na verdade, não é bem assim, né? Não é 100% católico, não é 100% bom. E se não é 100% bom, não é bom. E depois, essas coisas vão minando, né, na nossa vida espiritual, minando a nossa inteligência, né, e nos tirando depois da fé, do seio da igreja. Pelas brechas se semeia o joio, porque nós acabamos dormindo. Nosso Senhor diz o contrário: vigiai e rezai. E sobretudo em nossos tempos, em que a confusão é generalizada, nós não podemos nunca dormir, sobretudo naquilo que toca o conhecimento da nossa fé. Quando nós conhecemos a nossa fé, conhecemos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecemos a Santa Igreja Católica, conhecemos o que é o céu, a realidade do homem, a nossa salvação, nós colocamos diante da nossa vida, diante da nossa inteligência, um luzeiro aceso e brilhante que nos ajudará a conduzir nessa situação sombria e talvez errar e tropeçar bem menos. Nos ajudará com um pouco mais de facilidade a distinguir em nossas vidas o joio dos erros do trigo da boa doutrina, o joio do vício do trigo das verdadeiras virtudes, o joio das falsas soluções do trigo das verdadeiras soluções, das más pessoas, das boas pessoas. Isso é muito importante. Conhecemos isso pela luz da fé, da razão e da fé, iluminada pela fé. E é grande dever dos católicos, então, não dormir, estar atentos,
devidamente informados sobre tudo o que acontece nos nossos dias, claro, com aquela temperança própria daqueles que buscam conhecer de fato somente a verdade, não vãs curiosidades, mas conhecimento da verdade. E não somente estar bem informados, conhecer, mas colocar tudo isso, pesar tudo isso diante da nossa fé, tudo que convém à nossa fé ou não convém à nossa fé, que nos leva para Cristo ou que nos afasta de Cristo. E se de imediato esse joio, ele não pode ser arrancado dos campos da igreja, dos campos da boa sociedade, nós devemos estar alertas contra as suas influências, suas intromissões, vigiando e rezando, procurando também rezar pela conversão daqueles que dentro da igreja procuram fazer o mal, sabendo que Deus também, na sua infinita misericórdia, pode tocar e transformar o coração daqueles que se abrem, que também deixam algumas brechas para as insistências da sua graça. E rezar por aqueles que mais precisam, como Nossa Senhora de Fátima ensinou a rezar no terço, rezar principalmente por aqueles que mais precisarem da conversão, rezando uns pelos outros também, para que nós possamos assim alcançar a misericórdia de Deus, agir com maior sabedoria na nossa vida cristã e realmente buscar uma vida cristã autêntica, para que pouco a pouco possamos arrancar inclusive o resto de joio que existe em nós mesmos, na nossa vida pessoal, que sejam os vícios, os pecados, os defeitos, arrancar com a ajuda da graça de Deus o resto de joio, ou que Cristo nos ajude a transformar o nosso interior em verdadeiros trigos de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.